Fala, família do rádio, tranquilo? Não monte seu estúdio de web rádio antes de assistir esse vídeo, tá bom? É importante falar isso aqui. Estou vendo muita gente, sabe que a gente trabalha com web rádio também, a gente auxilia pessoas, damos consultorias de web rádio e tem muita gente querendo investir. Deixar bem claro aqui, quando eu falo estúdio, pessoal, fala aquele estúdio que vai te gerar custo, que você vai alugar uma sala, que você vai colocar numa parte externa da sua casa e vai pagar mais uma conta de energia, de internet, telefone, essas coisas, que vai te gerar um custo maior. Agora, esse estúdio que você monta na sua casa, um cantinho da sua casa, que você coloca os seus equipamentos ali, isso aí eu acredito que todo mundo deveria fazer, tá, pessoal? Porque hoje nós temos a tecnologia e isso nos facilita muito. Tem muita gente presa ainda e eu era assim, aquela rádio tradicional, muitos equipamentos, e hoje a gente vê que não precisa disso, entrega um bom resultado, claro, sempre se preocupando com a qualidade que você está entregando para os seus ouvintes. Você conseguindo fazer isso de uma forma simples, você, o seu computador e o seu microfone, tá ótimo, entendeu? A qualidade tá boa. Então, assim, tem muita gente que não tem ideia de rádio, aqueles estúdios com muita coisa, tá? É claro que dependendo da sua necessidade, do tamanho que você está, você vai ter que chegar nisso aí. Mas quando você está iniciando, pessoal, me preocupa muito, principalmente nas nossas consultorias, e a gente fala muito, pessoas falam, eu quero pegar uma rádio comunitária, eu quero montar uma rádio comunitária, eu queria ter uma rádio convencional, vou montar um estúdio, vou comprar isso, comprar aquilo. Pessoal, antes de você montar o estúdio, tá? Estúdio é maravilhoso, tá? Você ter o seu estúdio, você chamar as pessoas, os ouvintes poderem ir no seu estúdio, o patrocinador para você fechar um negócio, ir no seu estúdio, para você poder dar uma entrevista, para alguém dar uma entrevista na sua rádio, é outro patamar, você muda de patamar realmente. Mas assim, me preocupa porque antes de você pensar em ter estúdio, você tem que ter rádio. Aí vem aquilo que a gente fala muito. Tem muita gente que está tendo streaming aí e não tem rádio. E rádio são detalhes, pessoal. Para você pensar a dar um passo a mais, que é ter um estúdio. Eu falo isso, pessoal, porque ter estúdio, você tem um custo muito alto. Você manter um estúdio é quase que manter uma casa. Pode ter certeza disso aí. Você vai ter um custo adicional muito grande e um trabalho muito grande. Vou dar um exemplo aqui. Quem acompanha o canal aqui há mais tempo sabe que temos um outro estúdio principal ali de rádio. E teve gente que chegou aqui querendo alugar e eu não aluguei. Por quê? Na hora eu pensei, é mais um trabalho que eu vou ter, eu já estou sobrecarregado com o trabalho que eu tenho. E outro, será que a minha entrega vai ser legal? Pô, ia ser bom eu receber um aluguel todo mês e mais participação nas vendas da rádio. Só que aí eu coloquei isso. Será que eu vou ser bom naquela rádio, na minha parte que eu tenho que fazer? Vou conseguir dar conta de manter o estúdio, porque aí é limpar estúdio, é receber pessoas, você tem que estar disponível. E tudo isso você tem que pensar antes de pensar em montar o seu estúdio. Porque às vezes você já está sobrecarregado. Será que você vai ter tempo para receber as pessoas? Quando você estiver estúdio, quando você tiver o seu estúdio, mais pessoas vão na sua rádio. Então, assim, você tem que pensar muito bem, você vai ter tempo? Será que você já tem uma rádio para montar estúdio? Porque, pessoal, uma coisa eu posso falar que estúdio é bacana, é legal, eleva o nível da sua rádio, mas estúdio não traz audiência e não vende patrocínio. Você tem que estar muito esperto no rádio, tem que estar com a sua rádio muito redondinha e sentir que, ó, agora eu posso. Agora tem gente que nunca vendeu um comercial, nunca conseguiu um patrocínio e já quer montar estúdio. Eu, particularmente, acho isso perigoso porque o rádio são detalhes. Ontem mesmo tinha um amigo nosso do grupo que estava lá fazendo a programação musical dele, lá sempre fez a programação dele, a rádio até muito boa. Não vou falar o nome dele aqui, mas um toque que eu dei nele, uma coisa que eu falei para ele, depois ele ficou me agradecendo o resto da noite, falando, cara, minha rádio mudou a cara, é outra coisa. Porque rádio existe profissionais e existe técnicas. Então, assim, tem gente pensando em investir em estúdio e não faz uma logo para ele. Não tem uma logo apresentável. O site não está organizado. Pessoal, isso aí é evolução. Você chegar no estúdio, você tem que estar... Mas essa sua base de uma boa programação, nós somos rádios, não adianta você ter estúdio, ter equipamento, se você não tem o principal, que é uma boa programação, uma logo apresentável, um site atualizado, essas coisas, e você saber, tem gente aqui que me procura muito desesperada, estou com um cliente aqui, eu não tenho um contrato, eu não tenho a proposta comercial, não tenho nada, me ajuda, pelo amor de Deus. E aí você fala, cara, como você monta um estúdio? Você tem custo. E quando você gera muito custo e trabalho, a tendência de você desanimar mais rápido é muito grande.
Então, assim, por isso que eu falo, não sou contra estúdio, tá, pessoal? Mas eu estou contra você não ter essa base para montar o seu estúdio. Diferente do que eu falei, na sua casa, comprar os seus equipamentos, sem você ter uma despesa a mais, isso aí eu acho legal, acho que todo mundo deveria fazer isso. Porque é uma experiência boa, você ter o canto de trabalho, igual eu estou aqui, ó. Aqui é o estúdio da rede, aqui é só a rede sua rádio. Esse estúdio aqui é só para ela e a produção. Então o que acontece? Tem um canto, ó, chego aqui, a gente fecha a porta, ninguém incomoda, a gente pode entrar no ar tranquilo, a gente entra no universo da rádio. Isso ajuda muito. E você ter isso na sua casa é bacana. Agora, você ter isso separado, igual nós temos aqui, é uma despesa muito grande manter o estúdio. Então, se eu não tiver se eu já não tivesse com toda a minha documentação certinha, para na hora que um cliente entrar, se eu já não tivesse com a programação redonda, se eu já não estivesse, tem muita gente, às vezes que a gente fala na consultoria, que a pessoa tem que investir na imagem dela. O que é imagem? Ah, vou me arrumar diferente. Como você vai se apresentar nos lugares, na sua cidade, como que você vai no comércio, como que você vai falar com as pessoas, que tudo isso vai interferir na sua rádio. Não adianta você ter o estúdio se você ainda não passou essa imagem que você é um comunicador. Então, assim, pessoal, pensa bem antes de montar estúdio, olha para a sua rádio, antes de você olhar para frente, olha lá para trás como que tá a sua programação, como que está a sua rádio, como que você está no comércio, você já consegue vender, você já consegue ir para o comércio. Ah, Colosso, mas eu não vendo. Então, peraí, como você vai montar estúdio? Estúdio é como eu falei, é igual você manter outra casa, a despesa é a mesma. Final do mês, quando vai chegando as contas da minha casa e aqui do estúdio, fica de igual para igual, porque a gente fica mais no estúdio do que em casa. Então, assim, pessoal, não estou falando isso para desanimar ninguém, pelo contrário, tá? Estou falando isso aqui para as pessoas terem mais responsabilidades e pensar bem, porque tem gente que eu vejo que acredita que se fosse uma rádio, ah, mas se eu fosse uma rádio as coisas seriam diferentes. Pô, peraí, você não consegue montar um programa bacana? Começa montando, é aquilo que eu falo muito aqui, a rede, sua rádio, se você quiser ter uma visão profissional, quiser ter um caminho profissional, entra lá, www.redesuaradio.online. Lá nós prestamos todo o serviço para isso aí, desde a montagem da rádio até a venda, nós prestamos serviço para isso, para poder te ajudar, porque só quem pode fazer isso é você, tá? Então, o que acontece? A gente fala muito, comece sua rádio, comece com um programa e vai atrás do patrocinador para aquele seu um programa. Por quê? A rádio começa com um programa. Depois você pensa em montar uma programação. Tem gente pensando em montar a programação 24 horas da rádio dela e não montou nenhum programa ainda. Tem gente falando que quer ter rádio se não consegue montar uma rádio web. Tem gente falando que está no processo de rádio comunitária, mas não traciona a web rádio dele. Tem gente falando que quer montar estúdio, mas não tem a web rádio ainda, só tem o streaming no ar. Então, cuidado com isso. Streaming não é rádio não, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pessoal, agradecer muito a galera que está entrando aí num grupo Apaixonados por Web Rádio. O link está na descrição, no WhatsApp. Muita gente bacana, muito conteúdo legal para vocês. Uma discussão boa sobre Web Rádio. Quer falar profissionalmente sobre Web Rádio? Entra lá no nosso grupo, tem muita gente vivendo de Web Rádio, tá bom? Fiquem com Deus. E se precisar de alguma coisa, www.redesuaradio.online. Valeu!